Olá, irmãos, sejam bem-vindos à continuidade dos nossos estudos em Tiago. Nós estamos nessa série de estudos práticas da perseverança, uma fé viva, e vamos avançar aí, se Deus permitir, lembrando do que nós temos falado nos últimos momentos aí de estudos nossos. É importante citar a acepção. Os cristãos são incompatíveis com um julgamento por aparência. E as nossas ações devem ser compatíveis com a nossa fé. Então não adianta apenas dizermos algo e não fazermos igual nós dizemos ou professamos. Então, seja na acepção, seja nas obras aí, tivemos grandes puxões de orelha de Tiago para mostrarmos que a nossa fé é verdadeira, para provarmos a nossa fé como uma fé viva. Aquele que faz acepção de pessoas, julga por aparência, despreza o próximo, ou preza o próximo pelo seu dinheiro, pelo seu glamour, são coisas que não têm qualquer vínculo com a fé cristã. Enquanto as ações do cristão devem ser de acordo com a sua fé. Se apenas professa que crê e não age conforme, se ele vê o irmão padecendo necessidade e bendiz o irmão falando, vá com Deus, suas ações devem ser condizentes com isso ao se desdobrar para suprir as necessidades do irmão. Então vimos que isso é uma fé viva. Isso é verdadeiramente a fé que salva. Através do quê? Através de mostrarmos que temos essa fé nas nossas obras condizentes com essa fé. Também vimos, agora já no enredo do capítulo 3, que a igreja tinha muitos que queriam ser mestres, essas que Tiago direciona essa carta. Então, muitos queriam ser mestres. E Tiago lembra, apenas lembra, faz um alerta, aquela recomendação. O maior rigor no julgamento é para os mestres. Eles ensinam, porque eles usam a sua fala para conduzir pessoas. E lembrando de conduzir muitas pessoas pela fala e a responsabilidade disso, ele começa a falar sobre o poder da língua, o poder da fala, o poder das palavras, que podem ser destrutivos. Não o poder, hoje em dia ainda tem muita gente que fala as palavras têm poder, num sentido de que se você falar, olha, virá dinheiro para mim pelos correios, virá dinheiro para mim pelos correios, terá o poder de aparecer um envelope com muito dinheiro ali para você. Não, definitivamente não é isso. As palavras têm poder, sim, dependendo do contexto, de trazer um mal muito grande ou um bem muito interessante e desejável, dependendo do que você fala, sobre o efeito que elas têm nas pessoas que as ouvem. Então, você pode muito bem destruir vidas com ofensas, dependendo do que você fala, ou em situações de ódio, é, sedução ao mal, ou você pode conduzir e instruir vidas, dependendo de como você usa a língua. Por isso, mestres que usam muito a fala, cuidado. É isso que nós vimos. Cuidado aos mestres. E Tiago estava direcionando a cristãos judeus que tinham muitos mestres. Por isso ele faz essas ressalvas. E ainda vimos, principalmente naquele poderoso versículo 6, que a língua é um fogo incontrolável. No último versículo que vimos, ainda é comparada a veneno mesmo. Ela possui um veneno muito grande. Então, devemos ter cuidado. Antes que seja um incêndio que vai destruir e nós não conseguiremos apagar, cuidado com a faísca da língua. Cuidado com o potencial que ela tem. Então, lembrem-se, foi muito interessante essas comparações. A mesma boca tem poderes diferentes aí. Perante a faísca que é o grande problema, você pode tanto assoprá-la para que seja um fogo mais forte, quanto cuspir nela e apagar aquela faísca.
Então a boca tem um poder muito grande perante esse incêndio que há de ser gerado por essa faísca, que é a fala. Faísca, que é o que você está dizendo. Cuidado para não gerar um incêndio destruidor, né? E esse fogo incontrolável que é a língua, tenha cuidado, porque ela pode ser aquecida e incendiada pelo próprio inferno, como vimos na última aula. Então, prosseguindo aí todos esses cuidados com a língua, em especial, lembremos e frisemos, em especial com os mestres que conduzem muitas pessoas com a sua fala. Prosseguimos em Tiago 3, 9 e 10. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, o que Tiago está chamando a atenção nesses próximos 2 versículos, na verdade também nos outros 2 depois destes 4 que analisaremos hoje, então ele quer chamar a atenção que tem 2 coisas muito divergentes que procedem de um mesmo local. Então, seja a bênção ao Senhor e Pai, seja a maldição aos homens feitos à semelhança de Deus. 2 coisas totalmente distintas. Então, bênção e maldição, procedendo da mesma boca. E ele, com toda aquela compaixão que Tiago tem mostrado e a gente tem frisado, meus irmãos, não pode ser assim. Então, o grande alerta é que isso não deve ser assim. A grande forma de olharmos a nós mesmos com uma análise sincera aqui nesse texto é: será que eu tenho sido coerente no uso da minha língua? O problema aqui, que está sendo claro nesses 2 versículos, é: você tem 2 caminhos bem diferentes aí para usar a sua língua. É um caminho excelente de bendizer a Deus. Tem outro caminho péssimo de amaldiçoar homens. Eu tenho falado, como eu tenho me expressado, as minhas conversas privadas, as minhas conversas públicas, as minhas falas, seja polêmica, seja brincadeira, seja engraçada, seja séria, como ela representa aí a, o bem dizer a Deus ou amaldiçoar homens? Considere a sua fala. Lembre-se, tudo isso que Tiago está trazendo àqueles irmãos judeus convertidos ao cristianismo deve chegar a nós aqui hoje em dia também para nossa análise, para minha análise, para que eu entenda como tem sido o meu uso da língua. Então é muito importante entendermos que Tiago fala de um abismo aí entre 2 grandes extremos: bem dizer a Deus, amaldiçoar homens. Vamos entender esses 2 argumentos. Por que ele coloca esses 2 como 2 caminhos tão diferentes da língua? Primeiro, quando nós bendizemos a Deus, ou seja, o ato de bendizer ao Senhor e Pai. Destaque aí também para ao Senhor e Pai, um termo não muito utilizado na Bíblia, talvez em Crônicas, em Isaías, poucos locais da Bíblia fala ao Senhor e Pai, ou Senhor e Pai, utilizando esses 2, porque geralmente são enredos diferentes. Quando fala de Senhor, apresenta Deus como o grande, o acima, o inacessível. E pai, geralmente, coloca como o próximo, o de relacionamento. Então, isso realmente é um termo especial, Senhor e Pai. Ao mesmo tempo que Ele é o Todo-Poderoso, acima de todos os outros, do qual ninguém há de, em qualidade, igualar-se ou chegar-se a Ele como igual. Ao mesmo tempo, Ele é Pai, aquele que traz para si, que cuida, que se atenta. Então, esse termo, Senhor e Pai, é muito interessante e especial mesmo. E Tiago, então, utiliza ele para falar: esse Senhor e Pai
Seja você, ao dizer do santo e poderoso Deus acima de todas as coisas, acima de toda a criação, acima de tudo, acima de todos, esse é o Senhor. Mas aquele também que cuida de nós, com contato especial, com a sua providência, a sua provisão, o seu amor, o seu relacionamento, a sua adoção. Então, trazendo Deus desde a sua transcendência à sua imanência, desde o quanto ele está longe ao quanto ele está perto. Em tudo isso, nós bendizemos. A Bíblia bendiz em todas essas características de Deus e nós somos chamados a essa mesma bênção, a esse mesmo bem-dizer, a essa mesma proclamação de louvor e glórias desse Deus maravilhoso que temos. Esse é um uso sublime da língua. Esse é um uso superior da língua. De alguma forma, essa palavra bem-dizer representa algo muito especial mesmo. É, mais ou menos a raiz ali, eu loguei, eu não sou um excelente, ou sequer, não posso nem ser considerado alguém que interpreta o grego de forma alguma. Estou apenas utilizando, expondo a palavra que é utilizada não só aí, mas em outros locais do Novo Testamento. É interessante que essa palavra não é repetida em Tiago. Então, essa palavra é usada mais ou menos aqui apenas, e a raiz dela também é repetida, sim, mas a mesma raiz, mas não a mesma palavra. O que nós temos dessa palavra no grego é que ela geralmente é associada a proferir bênção. Proferir bênção. É interessante, utilizando um parâmetro ali de Efésios 1, 3, Efésios 1, 3, que tratamos recentemente, inclusive. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É interessante que é a raiz da palavra eulogio, ela aparece, pelo menos em outras duas palavras aqui também. O bendito, a própria palavra em abençoou e uma palavra semelhante também, não a mesma, mas semelhante em bênçãos. Então, mais ou menos, poderíamos falar que seria bendito aquele que te bendiz com bênçãos. É interessantíssimo isso, porque nós temos um enredo de bênçãos, um enredo de coisas sublimes, um enredo de que Deus seja bendito, porque Ele nos bendiz com bênçãos. Então, tudo isso é muito o enredo cristão de receber bênçãos e transbordar bênçãos. E as bênçãos maiores com qual a nossa boca bendiz são as bênçãos divinas e em direção a todas as bênçãos que vêm do Pai, e por isso o bendizemos. Então, realmente é um pequeno versículo que transborda o que é a essência do cristianismo, de benefícios, de reconhecer grandezas, receber grandiosidades e atribuir grandiosidades a Deus. Então, essa palavra realmente de bem dizer tem uma carga muito, muito interessante de louvor e de alguma forma, por mais que nós também bendizemos homens, não é então apenas adoração, porque não poderíamos adorar homens, mas é simplesmente narrar bênçãos. Então é agregar algo, só que também é voltado a Deus, com certeza. Essas se bem dizer também é algo voltado ao Senhor e Pai, não só nesse texto, mas também fora dele. Por exemplo, Lucas 24:53, que diz: E permaneciam, é o último versículo de Lucas, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Interessante que a NVI traz louvando a Deus. E é a mesma palavra. Então, bendizendo a Deus. Como se fosse algo que a gente faz juntos aí na igreja ou como corpo, é que nós se ajuntamos para bem dizer a Deus.
Então, parte do ápice do uso da língua é, sem dúvida, bem dizer. Podemos aliar, então, o propósito da existência da língua à bênção, a bendizer. E se nós existimos como um propósito de Deus para sua glória e honra, usar a língua para bendizê-lo faz parte disso. E talvez, dentro desse contexto, seja uma das coisas mais sublimes que podemos fazer com a língua. Então você pense um pouco como você tem usado em adoração a Deus também, em louvor a Deus, em bendizer a Deus a sua língua. Infelizmente, existe um enredo, obviamente, de total desprezo. Existe um enredo, sim, de falta de fervor. Existe um enredo em que a língua, ela, nesse sentido de bem dizer ao Pai, está longe do seu propósito. Quando pessoas que se dizem cristãs, mesmo estando junto com outros cristãos, mesmo estando em momentos de adoração e do uso do propósito de você ter a língua, da existência da sua língua, o mais sublime propósito de falar ou conseguir proferir é bem dizer a Deus, seja a uma leitura, seja a um cântico, seja a qualquer forma de elogio que você pode fazer, propósito, o sentido da existência da sua língua ali pode ser o mais sublime e alcançar o alvo e a pessoa não presta atenção, a pessoa fala como se fosse algo indiferente ou pior ainda, cala-se perante a adoração a Deus. Em tantos momentos de sua vida, fala tanto, usa a língua para tantas outras coisas. Nos momentos mais sublimes do uso da língua, é algo terrível e algo que será muito cobrado por Deus. Algo que, como a gente tem visto, o acesso às coisas divinas serão julgados com maior rigor do que a falta de acesso. Então, se alguém lá no meio de uma nação ímpia, no meio de alguém, de um povo que despreza e desconhece a Deus, não tem usado a língua para glorificar a Deus, com muito, mas muito maior severidade serão julgados aqueles que estão num ambiente de justos e, mesmo assim, ouvindo todos bem dizendo a Deus, se negam a fazê-lo. Que a igreja seja um ambiente de juntos bem dizermos a Deus, de alcançarmos o verdadeiro propósito sublime da existência da nossa língua, a bênção, a bênção. E é lógico que esse processo de alcançar o verdadeiro propósito da nossa existência mesmo é seguir o que Deus nos mostra, que é a essência dele, amor. E tão logo amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. Então, o ápice é bem dizer a Deus e essa forma de bem dizer a Deus também inclui o nosso relacionamento com o próximo. Também inclui abençoar homens, abençoar o próximo. Porque, ao contrário disso, nós temos no versículo uma mesma língua, em vez de bem dizer também os homens, bem dizer o próximo, ela amaldiçoa homens. E isso é o que não pode acontecer. Ou seja, vamos supor aí que a pessoa realmente usa a sua língua para abençoar, usa a sua língua para bendizer a Deus. Mas ao mesmo tempo, ou alternadamente, ela também usa a língua para maldizer homens. É isso que não pode acontecer. De nada adianta você chegar perante Deus e falar: Tu és maravilhoso,
Ó Deus da minha vida, és o Deus da minha salvação. Chegar aos homens e falar: se afastem, eu os odeio, sejam retirados da presença de Deus e lançados para longe de mim. Isso definitivamente é o que não pode acontecer. Essa palavra maldizer aí, que traz esse sentido de amaldiçoar uma pessoa, é interessantíssimo que ela é utilizada por Jesus Cristo, lá onde está citado, Mateus 25:41, falando: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Malditos. Então, essa palavra malditos é maldizer os homens. E o que significa? Quem é o maldito entre os homens? Aquele que será finalmente afastado de Deus para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse é o maldito. E muitos que usam a sua língua aí tentam enviar o máximo de pessoas possível para junto do diabo e dos seus anjos para o fogo eterno. Esse é o problema. Em vez de usar para abençoar os homens, usa sua língua no desejo de que todos vão para o inferno. Usa sua língua para condenar. Usa sua língua para afastar pessoas de Deus. Usa sua língua para determiná-los como malditos, malditos, amaldiçoados. Mas eu nunca falei isso. Eu nunca cheguei numa pessoa e falei: quero que você vá para o inferno, é meu maior desejo. Desde cedo eu proclamo que você vá para o inferno e quero isso, amaldiçoando você. Não, não existe um cara tão ruim assim. Eu não conheço alguém tão com uma situação aí psicológica tão deturpada, tão pesada desse jeito. Não, tranquilo. Quando você está no seu dia a dia e xinga alguém, quando você está no seu dia a dia e ofende alguém, quando você está no seu dia a dia e ignora as pessoas com suas palavras também, menospreza as pessoas, ofende as pessoas, exclui pessoas, de alguma forma você está fazendo isso. Você, para abençoar pessoas, precisa dar o testemunho de alguém que foi transformado em bênção, em bênção. Como diz 1 Pedro 3:9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, que é a palavra que nós citamos anteriormente. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Aquele que recebe, com o propósito de receber essa bênção, ele bendiz e tenta espalhar essa bênção. Essa é a natureza do evangelismo, por exemplo, da evangelização. Então, o que nós devemos focar em nossas vidas é em bendizer e não amaldiçoar. Como diz Romanos 12:14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Então, o nosso inimigo, o nosso perseguidor, na verdade, como cristãos, nós devemos abençoá-lo. Abençoá-lo. O máximo que pode chegar de questionamento de alguém aí falar: ah, mas na Bíblia tem um ou outro que é amaldiçoado por verdadeiros servos de Deus. Um exemplo clássico disso, talvez, seja Gálatas. O que Paulo está falando? Se alguém, um homem mesmo, é anjo, trouxer um evangelho diferente do que eu tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Fala, opa, aí ó, também não é simples assim, eu posso amaldiçoar um pouquinho. Não, não é esse o sentido. Lá nós estamos falando de aquela pessoa que tem a intenção de afastar as pessoas de Deus, afastá-la do verdadeiro evangelho, afastá-la de Cristo, afastá-la para o fogo eterno, ou seja, a pessoa que está amaldiçoando a todos, que essa pessoa seja amaldiçoada.
Ou seja, essa é uma defesa da bênção, não uma defesa da maldição. Então não é um inimigo meu, é um inimigo do evangelho, é um inimigo da bênção, é um amigo das maldições. Então não compare de forma alguma. Eu posso sofrer minha vida toda e devo amar meu inimigo e devo bem dizê-lo, não amaldiçoá-lo. Agora, aquele que quer trazer a maldição a todos os homens, que usa a sua língua para maldizer e com isso deturpa o evangelho, esse é maldito. E não é nem palavra nossa, é inspirada pelo Espírito Santo. Então, é maldito pelo próprio Deus. Agora, não ache que isso não é normal para muitas pessoas. Porque não importa se você está em algum momento da sua vida buscando de uma forma aí talvez nem sincera, bem dizer a Deus. Se você alterna esses momentos, talvez um domingo você bendiz, o resto da semana você maldiz homens, você é um destes que está afastando as pessoas do Evangelho. Você é um destes que se diz cristão e tem privado as pessoas de desejar a Cristo. Você é um destes que está pervertendo o que é verdadeiramente a graça de Deus. Você é um destes que está amaldiçoando homens a todo momento ao afastá-los de Deus. Como deve ser, então, a nossa postura mediante aos homens? Entender, entender que eles representam a imagem de Deus. Nós lembrarmos de Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo nos traz aquele que amaldiçoa a Deus, aos homens feitos à imagem de Deus, de alguma forma, esse uso podre da língua não é apenas direcionado a estes homens, mas também trata-se de uma ofensa a Deus. Nós estamos centrando nossa ofensa a Deus, porque Ele criou os homens e diferente de toda a criação, exceto o homem, ele foi criado, o homem foi criado, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Nenhuma outra criatura, nem anjos, nem qualquer tipo de beleza criada por Deus foi criada à sua imagem e semelhança. Por mais que toda a criação possua sua glória, só nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus decidiu revelar a sua imagem e semelhança nos homens. O pecado distorce essa imagem, contorce essa semelhança, sim, mas não extingue. Ela precisa apenas ser restaurada. E isso precisa de um milagre. Nós não conseguimos restaurar. Jesus Cristo consegue. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus, revelada a nós e que transforma a nossa imagem novamente e nos transforma à sua imagem, que é a verdadeira e gloriosa imagem perfeita de Deus. Por isso somos seguidores de Jesus. Por isso o Espírito Santo nos santifica, conserta essa imagem, mostrando cada vez mais a Cristo, ou seja, a imagem perfeita de Deus. Então, se nós olhamos para uma pessoa que aos nossos moldes, igual a nós, distorceu a imagem de Deus com seus pecados e amaldiçoamos, Deus encara como algo também voltado a Ele, porque essa pessoa foi criada à imagem dele. Ou seja, com a língua, bendizemos a Deus, mas com a língua também amaldiçoamos a imagem de Deus colocada nos homens. Então, olhamos para Deus segundo o que nós temos de revelação de Deus, ou seja, o que nós temos de informação de Deus, ou o que a nossa cabeça cria como o que é a imagem de Deus, às vezes até de uma forma idólatra,
e bendizemos. E olhamos o que Deus mostrou como imagem, que são os homens, uma imagem, lembrando, distorcida pelo pecado, mas fomos feitos à semelhança e à imagem de Deus e amaldiçoamos a imagem de Deus. Reflexo que o homem deveria ser da imagem de Deus, declaramos maldito. Isso não pode acontecer. Na mesma boca, maldição e bênção. Isso não pode acontecer. Na mesma fonte nós temos bênção e maldição. Isso não pode acontecer. Então, o que nós temos visto em toda a Epístola de Tiago, um dos maiores pontos que Tiago tem defendido é a coerência. Coerência. Primeiro, você não pode ser apenas um ouvinte, mas coerentemente com aquilo que você ouve, pratique. Você seja um praticante. Coerência entre o que você ouve e o que você pratica. Não adianta se dizer religioso se você nem refreia a sua língua. Então, que haja uma coerência entre a sua religião e a sua fala. Novamente, a coerência sendo um ponto de destaque. O cristão e o cristianismo, professa uma fé em Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Se você faz acepção, você está sendo incoerente com esse cristianismo, com essa devoção a Deus, com a sua fé. Então, não faça acepção de pessoas. Seja coerente. Mais uma vez, fé e obras. Ele fala, se você diz que tem a fé, haja conforme essa fé. Então, que as suas obras sejam conforme essa fé. A verdadeira fé, a fé viva, é a fé que age conforme, não de forma incoerente. Mas há uma coerência entre fé e obras. E agora, mais uma vez, estamos falando dessa coerência na questão da fala. Não seja você aquele instável, aquele que uma hora fala a benção, outra hora a maldição e alterna entre essas duas coisas sem coerência. Então, você não pode ser assim. Esse é o alerta bíblico, esse é o chamado de Deus. Não seja assim. Nós ainda vamos lembrar sobre as nossas palavras e quanto isso nos define e define o nosso destino. O próprio Jesus, em Mateus 12, 36 e 37, diz: Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Como você tem usado essas palavras? O que você tem falado? O que você tem deixado de falar? Como você tem usado essa língua, que é fogo, e o refreado, essa língua que é um mal que pode ser tão assim incontrolável. Prosseguindo, os últimos dois versículos que analisaremos hoje. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, temos um destaque aí do que sai da fonte. Uma mesma fonte sai água doce e água amarga, em algumas vai trazer água salgada, né? Então, uma água doce e uma água amarga podem sair da mesma fonte? Lógico que Tiago usa, em vários versículos nós temos visto, ele usa perguntas retóricas, usa perguntas que é lógico que todos respondem não para todas elas, mas ele faz a questão só para lançar o nosso rosto e nós sermos obrigados a falar, não, não pode. E aí olharmos para nós mesmos e vermos a incoerência da nossa resposta e as nossas atitudes. Então, o Tiago usa muito disso. Faz a pergunta para você responder não e
pela sua própria resposta, pela sua própria língua, ver a incoerência das suas atitudes e a sua conclusão sobre as perguntas que ele faz. Pode sair água doce, água salgada da mesma fonte? Não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Não. Todos os males aí, água doce e água salgada da mesma fonte, figueira produzindo azeitonas, videira produzindo figos. Não, não, não e não para todas estas. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não pode. Ele já indica que a resposta, obviamente, é não para as outras e também é não para essa alegação. Água doce e água salgada não podem sair de uma mesma fonte. Vamos lembrar sobre o que é fonte naquela região dali da Palestina, aquela região onde se encontra Israel originalmente, onde se encontram os judeus. É um local árido, não é abundante ou tropical, de grandes chuvas como nós hoje em dia, aqui onde moramos, e principalmente em todo o Brasil. Não em todo, tem uns lugares mais secos, sem dúvida. Mas lá é bem seco, quase desértico em muitos locais. Não todos, mas em muitos. A chuva não é abundante como é abundante aqui. Então, é, ter a fonte, ter o poço é algo muito importante. Uma fonte de água, uma origem de água é algo muito importante. Muitas aldeias, muitas civilizações, quando a gente estuda civilizações antigas, elas se formaram perto de grandes rios, perto de fontes importantes, seja o Egito, do grande rio Nilo, seja a Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, seja a civilização do Vale do Indo, Rio Indo, que é a Índia hoje em dia, ou a civilização do Rio Amarelo, a China, quaisquer uma dessas, dependem muito dessas grandes fontes de água para se estabelecerem. Não é diferente para esses palestinos. As fontes de água para eles, e geralmente associadas a menores fontes, não rios tão gigantes e abundantes, comparáveis ao Grande Nilo, por exemplo, elas são muito importantes para a sobrevivência, para a existência daquele povo, para conseguir regar a terra, para conseguir beber a água, para conseguir também matar a sede de seus animais. Tudo isso, a vida é associada a essas fontes. Imagine você numa região desértica, imagine você numa região árida, buscando aquilo que vai te manter vivo, aquela água com a boca seca. Pois bem, chega nesse local uma água amarga, uma água que não é potável, uma água que não dá para se beber, uma água que é salgada. Não resolveria, não mataria a sua sede. Esse é um problema, não mataria a sua sede. Então, como é essa fonte? Aí fala, não, essa fonte é de água, ela em si, como fonte, ela é de água potável. Ela está jorrando uma água amarga. Mas ela traz vida, sim, ela pode resolver. Aí você bebe água amarga e não mata a sua sede, não resolve. Você vai falar o que dessa fonte? Se a água dela é amarga, a fonte é amarga. Da mesma forma que nós estamos entendendo nesse texto, é que é impossível. Ah, não, vou gerar um pouquinho de água doce. Ah, agora um pouquinho de água salgada. Ah, agora um pouquinho de água doce. Ah, um pouquinho de água amarga. Essa fonte não presta. Então, o tipo de água que essa fonte produz revela qual é a qualidade dessa fonte. O tipo de água que essa fonte oferece aos sedentos revela qual é o tipo de fonte que nós temos. E de alguma forma, se nós entendemos assim, as suas palavras, sejam elas vida para as pessoas ou morte para as pessoas, vão revelar o que você é, qual tipo de fonte você é, fonte de morte ou fonte de vida.
E não adianta, dentro desse texto, é lógico que ele usa essas figuras, não dá para a gente extensivamente se apoiar em cada detalhe dessas figuras. Isso é leviano com qualquer tipo de parábola ou comparação. Mas, se você oferece parte potável e parte não, imagine um pouco você pegar um balde de água potável e outro balde de água cheia de vermes, visivelmente é, escura água. Mistura as duas. Ah, tem metade potável e metade podre. Toma essa água misturando as duas. É isso que você, que abençoa e amaldiçoa, tem oferecido às pessoas. Uma mistura que no final das contas não é potável, mas podre. Então, essas são as palavras daquele que, para bênção e para maldição, usa a sua língua. Então, parte potável e parte não, mostra que, na verdade, essa fonte não presta, é podre. E as pessoas nos procuram buscando vida, as pessoas nos procuram desejando beber da fonte, da mesma forma que próximo à fonte de águas, próximo ao poço, a mulher samaritana encontrou ali uma fonte e Jesus falou: Você, bebendo da água viva, você fruirá do seu ventre essa água. Então, para a vida eterna, o que tem fluído de nós? Que fonte nós somos? Será que as pessoas podem vir e se regozijar de encontrar vida em nós através das nossas palavras? Ou elas só encontram amargor? Nós temos usado a nossa língua para a vida e como fonte de vida em meio a um mundo seco, a um mundo que está oferecendo apenas morte, a um mundo que está tirando a última hidratação das pessoas através do pecado. Então lembremos, o que manda é a natureza. O que manda é qual é a natureza da nossa fonte. É uma fonte verdadeiramente de água potável, água é possível beber, água doce. Então haverá água doce. A evidência será a água. Agora, se a evidência tem sido a água amarga, é evidente mesmo, é claro e inquestionável de que o problema está na natureza dessa fonte. É uma fonte de natureza perturbada, de natureza ruim, de natureza de morte. Então, o próprio Jesus fala a Nicodemos: quem é nascido da carne, carne. Quem é nascido do espírito é espírito. Existem duas naturezas nesse sentido: a natureza da carne e a natureza do espírito. Como saberemos quem é quem dentro dessas naturezas que tanto importam? Se elas, se as suas atitudes, como dizem Gálatas, mostrarão que nessa cobiça, nessa luta entre carne e espírito, você mostrar o fruto da carne, e nessa luta você mostrar o fruto do espírito. Qual é o fruto do espírito? O espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Então, esse é o fruto do espírito. Quanto às obras da carne, também são várias. Qual é a que temos demonstrado? Qual as pessoas colhem de nós, inclusive mediante a nossa fonte, a nossa língua? Ela denuncia a nossa natureza. A natureza tem sido carne ou espírito? Lembremos, você não é pecador porque peca, mas você peca porque é pecador, porque essa natureza é pecadora, então o que se jorra é pecado. Só que se nós temos visto apenas jorrar pecado, podemos deduzir que a natureza sua realmente é pecador. Realmente é de pensar um pouco do quanto a sua carne tem sido tão evidente que não há espírito transformado por Jesus Cristo. Lembre-se, o texto compara a figueira que gera azeitonas. Seria mesmo uma figueira? Você chega numa árvore e tem azeitonas, você fala: Ah, possivelmente é uma figueira. Está no momento ruim, mas é uma figueira.
Não. Ou você vai lá e vê figos e fala, não, é uma videira. Vez ou outra parece a uva, mas ela é uma figueira. Não. Da mesma forma, até os rabinos usam muito isso, é uma coisa, questão muito judaica de que a natureza é demonstrada pelo fruto. Qual é a sua natureza? Quais são os seus frutos? Concluirmos, será que o que importa é o interior apenas? Será que o que importa é o que eu digo que há dentro de mim, sendo que o que jorra de mim é só mal? A reflexão final é: seus frutos importam. Fruto de sua língua importa. A fonte que jorra da boca sai das profundezas da sua alma, pois a boca fala do que o coração está cheio. A realidade interna é provada pela realidade externa. E sem transformação, não houve salvação. Aquele que prova seus frutos sabe que árvore você é. O que bebe da sua fonte encontra doçura ou amargor. Que essas reflexões façam-nos pensar como nós temos sido perante este mundo controverso e seco. E nós temos sido bênção, vida e água doce para que esse mundo encontre Jesus Cristo. Deus nos abençoe a sermos assim. Fiquem com Deus e até o próximo.